Olá pessoal, me chamo Héricles, sou professor de matemática aqui da escola, tá? Essa aula é dedicada aos alunos do 7º ano, como vocês puderam observar na agenda de vocês, né? Pessoal, na nossa última aula nós iniciamos as operações envolvendo números decimais, tá? Desculpa, números inteiros, perdão. Nós iniciamos ali as operações envolvendo números inteiros, certo? Nós estamos trabalhando essa semana, tá? Nós estamos estudando as operações de adição e subtração, beleza? Então, na aula passada nós estudamos aí a primeira regra, tá? Lembrando que são basicamente duas regras, tá? Para adição e subtração. São duas regras que nós utilizamos, tá? A primeira regra é quando você tem sinais iguais. Vou passar o símbolo aqui, tá? A primeira regra é quando você tem sinais iguais, né? Nós vimos na aula passada que quando você tem sinais iguais, eu vou só fazer o exemplo, tá? Para não ter que escrever tudo. Então, nós vimos que quando você tem sinais iguais, o que é que você deve fazer? Você deve repetir o sinal do maior número. Desculpa, você tem que repetir o sinal e somar os algarismos, né? Então, quando você tem operações de adição e subtração envolvendo o mesmo sinal, você tem que repetir o sinal e somar os números. Então, se por exemplo, eu tenho aqui uma conta de menos 8 menos 2. Então, a primeira coisa que você observa é os sinais. Nesse caso aqui, os sinais eles são o quê? Eles são iguais, ok? Então, como os sinais aqui eles são iguais, você tem que só seguir a regra, tá? Que eu expliquei para vocês. Qual que é a regra? Repetir o sinal e somar os números. Então, você vai somar 8 com 2, que vai dar 10. Certo? Então, essa aqui é a nossa primeira regra. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar aqui a nossa última regra para adição e subtração, tá? A regra é, adivinha, sinais diferentes, tá? Primeiro nós vimos, a letra aqui tá meio cruel, mas tudo bem, dá para entender, né? Então, a primeira regra nós vimos aí quando nós temos sinais iguais, né? Quando nós temos aí sinais iguais. E a segunda regra, quando nós temos sinais diferentes, tá? Sinais iguais, sinais diferentes. Para sinais iguais, pessoal, nós já estudamos, né, isso. Você vai basicamente repetir o sinal e somar os números. Agora, quando você tem sinais diferentes, o que é que você vai fazer? Presta atenção. Você vai repetir o sinal do maior módulo, tá? Só que para vocês entenderem, vamos chamar de maior número. Lá na frente eu explico para vocês a diferença. Você vai repetir o sinal do maior número e subtrair os módulos. Mas vamos chamar de os números. Vocês conseguem entender também, por enquanto, né? Então é isso que você vai fazer, pessoal. Ó. Quando você tem aí, quando você tem uma adição ou subtração com sinais diferentes. Basicamente você vai repetir o número, tá? Desculpa, repetir o sinal do maior número e vai depois subtrair os números. Só não entendi. Vou fazer aqui algum exemplo, pessoal. Ó, você tem aqui, ó, mais 7 menos 5. Mais 7 menos 5. Olha aqui a diferença para o caso anterior. Primeira coisa que você tem que olhar aqui, ó, é os sinais. Se o sinal é igual ou se o sinal é diferente. Nesse caso, o sinal é o quê? O sinal é diferente. Então, entra aqui na nossa regra. Sinal diferente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, repetir o sinal do maior. Não é isso? Repetir o sinal do maior. Aí tu vai observar só o 7 e só o 5. Você vai olhar o módulo apenas, tá? Só o algarismo. 7 e 5. Quem é maior? É o 7. Ok. Qual que é o sinal do 7? O sinal do número sempre fica na frente, tá? Então, o sinal do 7 é qual? É mais. Então, o primeiro passo foi isso, ó. Repetir o sinal do maior número. Ok. O segundo passo é o quê? Subtrair os números. Aí você pega 7 menos 5, que vai dar 2. Só isso, pessoal. Só isso.
Vamos fazer aqui outro exemplo, ó. Mais 12 menos 15. Ok. Primeiro passo que você tem que fazer: repetir o sinal do maior número. Quem é maior, o 12 ou o 15? É o 15. Qual é o sinal do 15? Negativo. Então isso aqui vai ficar menos. Depois que você repetir o sinal do maior número, que é o do 15, você vai ter que fazer o quê? Subtrair os números. 15 menos 12 vai dar 3. Então a resposta de mais 12 menos 15 é menos 3. Galera, só seguir essa regra, tá? Se eu tenho aqui, ó, menos 8 mais 12. Qual é a regra, pessoal? Primeira coisa, observa se os sinais são iguais ou se eles são diferentes, tá? Pessoal, sinais diferentes. Então é isso aqui, não tem erro. Repetir o sinal do maior número e subtrair os números. Então quem é o maior, o 8 ou o 12? É o 12, professor. Qual é o sinal dele? Positivo. Depois que repetir o sinal do maior, o que é que faz? Subtrai os números. Então você vai pegar 12 menos 8. 12 menos 8 vai dar 4. Ok? Pessoal, vocês têm que tomar cuidado também que em algumas situações aparece sinal duplos. O que é sinal duplo? Sinal duplo é quando fica dois sinais juntos. Por exemplo, ó, mais 7 mais menos 8. Certo? Mais 7 mais menos 8. Nesse caso aqui, o que você vai ter que fazer? Você tem que fazer um procedimento antes de resolver essas regras aqui. Antes de aplicar essas regras. Sinais iguais, sinais diferentes. Qual é o procedimento? Tirar os sinais duplos. Você vai ter que antes retirar esses sinais duplos. Como é que eu faço para retirar o sinal duplo? Você vai utilizar uma tabela, tá? Você vai utilizar uma tabela que a gente pode, com essa tabela, retirar os sinais duplos. Como assim? Sinal duplo, pessoal, nada mais é do que sinais juntos aqui, tá? Por exemplo, você tem aqui um sinal positivo perto de um sinal positivo. Então, se isso acontecer, o teu resultado ele vai ser positivo. Se você tem um negativo junto com um negativo, teu resultado vai ser positivo. Se você tem um positivo junto do negativo, seu resultado vai ser negativo. E se você tem um negativo junto de um positivo, seu resultado vai ser negativo. Resumindo, mais com mais vai dar mais, menos com menos vai dar mais com menos, menos com mais, menos. Só não consegui entender. Sempre que os sinais forem iguais, ó, mais, menos, menos, mais. Tá vendo que é igual? Deu mais. Sempre que os sinais forem iguais, vai dar mais. E sempre que os sinais diferentes, vai ser menos. Então, olhando para cá, ó, mais, menos. Mais, menos, qual é o resultado? Menos. Então, o que você vai fazer? Você vai reescrever essa conta, tirando esses sinais duplos. Então, vai ficar o seguinte, ó, mais 7, mais com menos, menos. Mais 7, menos 8. Professor, cadê o parênteses? Não tem mais. A partir do momento que você retira o sinal duplo, o parênteses ele desaparece. Ok? Então, se aqui era mais 7 e aqui era mais 7 mais menos 8, esses dois sinais é como se você estivesse juntando esses dois sinais. Você junta os dois sinais e ele vira um sinal só. Mais com menos vai dar menos. Então, fica isso aqui. Chegou aqui, galera, aí você aplica as duas regras que você já aprendeu. Sinais iguais ou sinais diferentes. Nesse caso aqui, os sinais são o quê? Os sinais são diferentes. Como os sinais são diferentes, o que é que eu faço com o sinal diferente, pessoal? Repete o sinal do maior número. O maior número é 8, o sinal dele é menos. E depois subtrai os números. 8 menos 7, 1. Então o resultado disso daqui é menos 1. Ok? Galera, fiquem tranquilos que na próxima semana nós só vamos resolver questões sobre isso, tá? Sobre o conteúdo em geral que a gente viu até o momento. Até porque essa parte de adição e subtração ela confunde bastante, né? Eu costumo dizer que a adição e subtração confunde muito mais, acaba sendo muito mais difícil do que a própria multiplicação e divisão, certo? Então na próxima semana a gente vai fazer muitas questões envolvendo
essas operações de adição e subtração, beleza? Mas por hoje vamos finalizar aqui, tranquilo? Então pessoal, é isso, valeu, até a próxima. Fui.